Olá. Nos últimos 2 anos, a Polícia Federal desencadeou mais de 20 operações contra fraudes bilionárias, lavagem de dinheiro e ligações diretas com o crime organizado. O Banco Central decretou 16 liquidações extrajudiciais, atingindo bancos como Master, Let's Bank, Will Financeira e outras instituições. O Fundo Garantidor de Crédito já desembolsou mais de 50 bilhões de reais só com o caso Master para cobrir prejuízos de milhões de clientes. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, com orçamento congelado, foi criticada por não acompanhar o crescimento do mercado, que chegou a 17 trilhões de reais. Tudo isso mostra a urgência de reforçar a regulação, a legislação e o controle das instituições financeiras. Não se pode esquecer também o caso das lojas americanas, que ontem, como noticiamos aqui, os donos e gente importante do mercado financeiro foram alvo da Polícia Federal por indícios de que manipularam o mercado e deram um rombo que pode ter chegado a 40 bilhões de reais. Hoje, no BCTV, nós vamos discutir os fatores que explicam essa sucessão de escândalos em áreas financeiras e que estão nos programas de TV, nos jornais e revistas. Nosso convidado agora é o perito forense e examinador de fraudes Marcelo Alcides Carvalho Gomes. Boa noite, doutor Marcelo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir esses temas tão empolgantes. Pois é, e não para, né? O negócio está movimentado, né? Era uma previsão muito tranquila minha de que a situação ia piorar. Então, para mim não é surpresa. Você já esperava. Exatamente. Doutor Marcelo, o que vem acontecendo no país ultimamente, com as operações da Polícia Federal praticamente toda semana, com decretações de liquidações extrajudiciais, uma atrás da outra? Eu acho que é um conjunto de coisas, assim como você fez a introdução dessa nossa conversa. Nós temos vamos dizer, nós temos uma questão, falta de penalidade para os casos anteriores. Eu acho que nós tivemos um crescendo a partir de 2013, com os primeiros escândalos sendo investigados, tendo operações, mas aí as punições não aconteciam, aí veio a Lava Jato e as primeiras punições começaram a acontecer. Era aquele refresco que a sociedade precisava, a gente precisava ter a penalidade. Todo mundo via corrupção correndo a solto nesse país, e a Lava Jato trouxe aquele primeiro momento, aquele alento de que alguma coisa poderia funcionar. Infelizmente, aconteceram erros na condução da operação que levaram com que as penalidades os processos fossem anulados, e com isso as penalidades. Infelizmente, isso levou a eu acredito, num ambiente de que tudo pode agora nesse país. Ou seja, ninguém vai mais preso por cometer atos de corrupção. Então, nós temos esse cenário de que não há penalidade. Nós temos um segundo cenário, que nem você apontou, a falta de recursos nos principais agentes reguladores de mercado, Banco Central, CVM, Receita Federal, excelentes profissionais, capacitados, mas que precisam de estrutura, seja de recursos humanos, seja de tecnologia, né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso, uma coisa que realmente me incomoda você ter uma situação de transferir uma responsabilidade, primeiro liberaram, vamos dizer, as fintechs, e aí transfere essa responsabilidade, como não é instituição financeira, transfere para a CVM, vamos dizer, fiscalizar os fundos de investimento constituídos por essas fintechs. Era óbvio que não ia dar certo. Por um lado, porque ela não estava preparada para isso, e as fintechs cresceram muito. E de outro, tem duas situações que me incomodam muito na CVM. Na sua bancada de diretores, não tem contadores. Ou seja, quem é o contador que entende de auditoria dentro da CVM? Não tem. O diretor de fiscalização não é
contador não é auditor, não tem experiência na área, né? A mesma coisa acontece com a diretoria de normas, também não é um contador. Obviamente, esses dois profissionais estão subsidiados por excelentes profissionais que participam do órgão, mas a liderança, a gente, pelo menos os profissionais de contabilidade, entendem que a liderança desses setores são estratégicos e devem ser ocupados por profissionais que entendam, seja de normas contábeis, seja de auditoria. Doutor Marcelo, tudo isso deve acender um alerta de que o país precisa aumentar ainda mais a regulação, a fiscalização, a legislação e o controle das instituições financeiras e empresas, né? Também como, por exemplo, americanas, que têm ações na Bolsa. Sim, sem dúvida. É aquilo que eu estava até falando agora há pouco. Aumentar o quadro de funcionários, melhorar a tecnologia, treinamento dos órgãos reguladores. E aí vão todos. Aqui a gente nem citou, por exemplo, seguradoras, né? Mas tem SUSEP, tem CVM, tem Bacen, tem Receita Federal, equipar os ministérios públicos estaduais e o Ministério Público Federal com profissionais que entendam da inserção do crime organizado na economia de cada uma das regiões. Cada estado tem a sua particularidade, né? São Paulo há uma concentração de negócios, serviços. Se você vai para a região amazônica, o crime organizado está mexendo com mineração e outro tipo de negócio. Você vai para o interior de São Paulo, ele está lá no mercado de álcool e produtos químicos. Então, para cada região do país, o crime organizado se organiza de um jeito, né? E assim, os ministérios públicos estaduais precisam estar preparados para lidar com essa situação. Além disso, não só os órgãos públicos, mas também, eu tenho acompanhado com bons olhos a movimentação tanto do Conselho Federal de Contabilidade quanto dos conselhos regionais, preocupados com os profissionais de contabilidade que podem ser alvos diretos ou indiretos do crime organizado, né? Ou mais tecnicamente falando, culposo ou doloso, né? Ou seja, o contador que participa do crime não estava sabendo que estava participando, porque não tomou os cuidados necessários de investigar o seu cliente, saber se realmente o seu cliente tem aquela operação ou não, ou se é um profissional de contabilidade que realmente está ajudando o crime. Tem os dois lados. Então, eu vejo com bons olhos o que os conselhos regionais e o Conselho Federal de Contabilidade têm feito em termos de fiscalização. Precisa melhorar? Precisa melhorar, mas não estamos parados. Agora, essas fraudes, na sua opinião, são resultado de má gestão ou de esquema criminoso bem estruturado? Vamos lá. E aí eu vejo até o que eu estava assistindo o seu programa um pouquinho antes, né? Aí uma palavra que me incomoda muito, né? A fraude contábil. Eu não gosto muito disso, porque a fraude é da gestão. A gestão que comete o crime e usa a contabilidade para esconder. Então, não é uma fraude contábil. Aí, quando fica assim, parece aquela impressão que é o contador da empresa, muito verdade. maquinando um crime, né? Então, existe, mas em muitas dessas situações, não. Então, são crimes de gestão. A má gestão, necessariamente, muitas das vezes, não é conectada à fraude. É má gestão, não sabe lidar com o negócio. Ou houve uma entrada de um novo concorrente, mudaram tarifas, e ele não soube se adequar ao mercado, uma nova tecnologia que ele não adquiriu. Então, má gestão necessariamente não leva à fraude. Mas, se durante a má gestão ele tenta se salvar, e aí existem os crimes falimentares, né? Esconder ativos, fazer lavagem de dinheiro, sonegar impostos, e aí sim você tem numa má gestão, você tem uma situação de crimes. Mas elas são muito mais para proteger o patrimônio do gestor do que qualquer outra coisa. Não é diferente, por exemplo, de um caso de a suspeita de manipulação do mercado, que é o que está se dizendo agora das lojas americanas, onde um conluio de funcionários, num primeiro momento era o que se sabia, estavam lutando por bônus. Né? Ou seja, vou melhorar os resultados para ter um bônus melhor.
Agora a situação está se invertendo um pouco mais, e não é surpresa para mim. Eu venho acompanhando algumas discussões, como eu atuo como perito na justiça, a gente tem acompanhado alguns casos contra instituições financeiras de manipulação de mercado, alguns clientes prejudicados pela má orientação do mercado financeiro com ações nas americanas. Então, não é surpresa para mim que agora a investigação tenha se voltado para esse lado. Além de eu criar a dívida, eu ainda operei essa dívida no mercado financeiro e com o apoio de algumas instituições financeiras. Então, vai aparecer coisa. Doutor Marcelo, como explicar que bancos digitais e fintechs tenham virado alvo preferencial das facções criminosas? Basicamente porque ela não tem controle do Banco Central, então, para que eu possa lavar dinheiro, nada melhor algum lugar que não tenha controle do Banco Central, né? Que faz a movimentação do dinheiro. Maravilha eu poder movimentar dinheiro e ninguém olhar isso. Esse é o paraíso para um lavador de dinheiro. A segunda situação é porque também alguns dos grandes bancos não tomaram cuidado com as fintechs que criaram as contas bolsões. Ou seja, eles têm uma única conta que ele deposita no banco tradicional não vou citar banco aqui, mas um banco grande, né, os fora das fintechs, ele deposita lá o seu dinheiro, só que aquela conta não pertence à fintech, pertence a 300, 400, 500 clientes da fintech. Né? E só a fintech tem um controle para saber de quem era aquele dinheiro. Né? Com a Operação Carbono Oculto e outras operações da Polícia Federal e da Receita Federal, esse cenário mudou completamente. Então, hoje, até as instituições buscam a sua autorregulamentação. Ou seja, se a fintech quer colocar o dinheiro dela no banco A, o banco de primeira linha, ela não pode mais ter. Ela é a conta da fintech, não é a conta da fintech mais 200 clientes. Não existe mais isso. Então, a fintech tem que quebrar cliente por cliente, abrir conta por conta, para ter o controle. E isso é importantíssimo porque você tem um acompanhamento de entradas e saídas, de onde veio o dinheiro, etc. Isso é muito importante. Mais ainda agora, com a decisão do governo americano de determinar que o PCC e o CV sejam organizações terroristas. Com isso, o jogo mudou. O banco de primeira linha, ele é obrigado a saber com quem ele está lidando. Ele, assim, teve penalidades no México, teve penalidades na Colômbia, e não vai ser diferente no Brasil. Tá? Porque agora, com isso, o controle nos Estados Unidos, ele sai do guarda-chuva do Federal Reserve ou do FBI e vai para a CIA. É outro esquema. Agora, a régua aumentou. Outro patamar. Né? Exatamente. Agora, doutor Marcelo, qual é a responsabilidade do Congresso Nacional sobre essa questão em termos de ter uma visão mais técnica e menos ideológica dos projetos de lei e das legislações antifraudes? É muito difícil. São poucos os deputados que têm capacidade técnica para lidar com essas questões. Eles contam, obviamente, com uma assessoria, mas, olha, pelo que a gente tem acompanhado os trabalhos legislativos, dificilmente ali tem alguém que... São poucos, assim, dos 500 e tantos deputados, eu diria 50, 60 sabem lidar com esse tipo de matéria com profundidade. Os outros votam porque o acordo foi feito, eles explicaram, vamos votar todo mundo junto, que isso aqui é A, ou isso aqui é B, ou isso aqui é C. É difícil, e assim, são temas bastante complicados. Então, não dá para, vamos dizer, deputados e senadores que têm poucos conhecimentos do mercado financeiro conseguir acompanhar uma legislação que controle isso. Agora, o caso do Banco Master foi comparado a um efeito dominó, que permitiu que esse esquema crescesse tanto sem ser barrado. Aí nós vamos ter que investigar. Tudo que se sabe até agora é que houve conluio, e assim,
teoricamente, suspeita de corrupção em todos os níveis, em todas as esferas do legislativo, do executivo e do judiciário. Então, onde, assim, onde o Banco Master e os seus administradores e sócios puderam tocar e puderam convencer e vamos trazer para o seu lado políticos, reguladores, e pessoas que deveriam controlar o que estava acontecendo, jamais foi visto nesse país. Chega a ser impressionante, né? Então, assim, eu trabalhei em bancos durante 15 anos. A área de fiscalização do Banco Central era uma meca, né, de pessoas ilibadas, né? Mas jamais se suspeitaria que alguém fosse comprado naquela instituição. E o Banco Master conseguiu nos provar que, pelo menos, temos uma suspeita, ou duas suspeitas. Impressionante. Que é coisa que nunca aconteceu no passado, né? Existiam algumas suspeitas na fiscalização da Receita Estadual, da Receita Federal, mas fatos isolados. Mas do jeito que aconteceu no caso do Master, é a primeira vez. Chocou até os especialistas, né? Como sempre. Com certeza. Não, porque assim, a gente vai comparar, assim, o Master, se a gente pegar ali a segunda proposta de delação premiada do Vorcaro, ele propôs devolver 60 bilhões. Só para a gente ter uma imagem do que é 60 bilhões, é mais do que todas as 11 empreiteiras da Lava Jato se propuseram a devolver. Olha o tamanho. É muita coisa, né? Exatamente. É mega, né? É master. E aí você pensa, se ele se propôs a devolver 60, é porque deve ter muito mais. Meu Deus, é um buraco sem fundo, né? É. Agora, por que o Banco Central demorou a agir diante de alertas claros, né, sobre irregularidades no Banco Master? Isso nós vamos buscar uma explicação algum dia. A gente tem suspeita, pelo menos o que aponta a Polícia Federal, sobre 2 funcionários de alto nível que são responsáveis pela fiscalização, em que eles abriram mão de denunciar, supõe-se que é isso, pelo menos isso que é apresentado na denúncia da Polícia Federal, né? E a velha falta de estrutura, né? Ou seja, será que alguma coisa era para ser investigada pelo Banco Central e outra pela CVM, e aí havia conflito, porque os fundos do Banco Master devem ser investigados pela CVM. O Banco Master é pelo Banco Central. Então, qual é a responsabilidade, né? De quem é de quem? Então, talvez essa confusão também facilitou para que essas coisas acontecessem. Tá. Doutor Marcelo, o Fundo Garantidor de Crédito já gastou mais de 50 bilhões de reais para cobrir prejuízos. No fim das contas, quem é que paga essas contas? Essa conta? Então, vamos lá. Você tem a percepção de que esse dinheiro sai dos bancos. Cada um dá um pouquinho e o fundo é constituído. Quisera eu acreditar, ou todos nós acreditarmos que isso é verdade. Não é. Assim, de cada depósito, de cada aplicação financeira do CDB, é tirada uma casquinha do nosso CDB para depositar lá no fundo. Nunca é do banco, né? Então, quem está pagando a conta do Fundo Garantidor somos nós, a sociedade brasileira. Quem é que depositou dinheiro? Você depositou dinheiro no banco, qualquer taxa, essa taxa, um pedacinho da taxa que você pagou, está indo para o Fundo Garantidor. Olha só. Então, quem está pagando a festa do Vorcaro, né? Aquela coisa que a gente ouviu, né? O Vorcaro soube gastar melhor o meu dinheiro do que eu. Meu Deus do céu. Mas é isso mesmo, né? Foi o comentário do mercado. Pior que é. Agora, então, assim, na prática, o que significa para o cidadão comum, leigo, tá? Como eu, ver o banco liquidado de um dia para o outro, doutor Marcelo? Tipo, seu banco foi liquidado. O que significa? Agora é uma corrida para recuperar ativos, né? Ou seja, tentar recuperar o que foi perdido.
infelizmente, vamos ter muitos fundos de funcionários públicos que perderam muito dinheiro, e provavelmente esses 60 bilhões que ele prometeu devolver ainda não cobrem todos os prejuízos, porque, que nem você falou, desses 50 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito, 40 é do Master. Então, ele teria que devolver 40 para o Fundo Garantidor só para restituir o dinheiro que a gente botou lá, né? Fora também os fundos de pensão de prefeituras, de estados, tudo que compraram títulos que eram podres, né? Então, a corrida agora é buscar esses ativos. Tem ativos bons? Tem ativos bons. Ele não fez só falcatrua, ele tem alguns ativos. Nós temos conhecimento que ele tem alguns ativos que são investimentos verdadeiros, que são sólidos, que podem ser recuperados, etc. Mas a grande maioria está perdida. Doutor Marcelo, essas fraudes afetam diretamente aposentados e servidores públicos, né? O que isso revela sobre a vulnerabilidade dos fundos de previdência? A falta de gestão dos fundos por parte dos próprios funcionários públicos. Eles precisam assumir a responsabilidade pela gestão dos fundos, cada vez mais. Não é possível que gestores tenham tanta liberdade para investir o seu dinheiro em qualquer lugar, sem conhecimento, quem é o banco, quer dizer, sem uma aprovação de assembleia. Foram investimentos importantes. Como é que se dá isso? Quais são as regras desses fundos? Tudo isso precisa mudar, né? Se a gente imaginar o fundo de pensão dos professores do Canadá, é uma das maiores empresas do mundo, do planeta. Olha. Então, é inconcebível que esse dinheiro desapareça. Eles Como pode, né? não acontece Desaparecer. isso, né? Então, aqui parece que a gente tem uma percepção deixa, se acontecer alguma coisa, o governo vai cobrir. Não, esse dinheiro é de vocês, o funcionário público tem que cuidar dele, tem que saber para onde está indo o dinheiro, o que está sendo feito com o fundo de aposentadoria. Não é possível deixar solto. Saber quem são os administradores. Assim, a gente tem algum desses fundos de fundos públicos, tem geógrafo, que é o administrador do fundo, o historiador. Não, tem que ser alguém de mercado, alguém pesado, alguém que conheça. Quanto mais dinheiro tem no fundo, mais preparado tem que ser o sujeito. E assim, acontece um negócio desse, os associados não falam nada, nada. Deixa a coisa rolar. Não pode. Deixar rolar é acontecer o que aconteceu. Não pode normalizar, né? Exatamente. Agora, o caso Americanas foi comparado ao colapso da Enron nos Estados Unidos. Essa comparação é justa? Não, não. A Enron foi um colapso de empresas. Ela quebrou, levou junto uma grande firma de auditoria externa. Foi uma hecatombe. As americanas tiveram problemas, ainda tem, mas ela está viva. Você vai aí na esquina, você encontra uma loja das americanas. Então, ela está funcionando. Outra situação. E seus acionistas são pessoas que têm dinheiro, têm recursos para cobrir os prejuízos. Então, a situação Americanas e Arrow são completamente diferentes. Perfeito. Agora, como é que uma empresa tão grande consegue esconder inconsistências assim de tipo 20 bilhões de reais por tanto tempo? Bom, pelo que a gente viu, né, das investigações e das apurações, era um conluio de vários funcionários. Isso, e não tem como não ser, porque tem que ser acho que aí é a única comparação que vai com a Enron. Na Enron é a mesma coisa, um grupo enorme de funcionários em conluio para maquiar as demonstrações financeiras. Então, porque não é possível que eles fizeram assim 2, 3 funcionários fazerem. Não, era preciso o conluio de várias pessoas do departamento financeiro, departamento de compras, departamento de marketing, todo mundo envolvido para que a engrenagem funcionasse sem transparecer para o mercado ou para os auditores externos.
Certo. Agora, doutor Marcelo, o Banco Digimais, né, que foi notícia nos últimos dias, ligado ao Bispo Edir Macedo, foi acusado de manipular balanços. Esse tipo de fraude é fácil de detectar? Por que os balanços manipulados conseguem enganar investidores e até órgãos reguladores? Então, é assim, quando a gente, vamos voltar lá para trás, quando a gente teve o Banco Nacional, logo em seguida eles pegaram o Banco Econômico, porque era assim, a fraude se repetiu. Então, agora a mesma coisa. Então, eles pegaram o Banco Master. Qual é o tipo de fraude que o Master está fazendo? Ah, é essa. Quem mais no mercado pode estar numa situação semelhante? Aí os órgãos fiscalizadores foram lá e falaram, é o Digimais. E aí foram para cima do Digimais e se confirmou. Então, assim como aqui entre nós, né, como o bandido aprende a roubar o celular, olha, tem o esquema de roubar o celular, o melhor jeito é na marginal, naquela rua, quebrar o vidro e puxar o celular do vidro da frente do Uhum. carro da vítima. Né? E aí Sim. o outro criminoso aprende. A mesma coisa aqui, não tem diferença. O Banco Master aplicou um golpe, o Digimais foi na mesma linha, vendendo CDB, se aproveitando do esquema do Fundo Garantidor de Crédito, quando o Banco Central viu, e aí já falou, olha, injeta dinheiro que aqui a coisa está séria. Doutor Marcelo, uma última pergunta, que a gente está quase encerrando aqui o nosso jornal. Se Claro. nada mudar, qual será a consequência para o futuro do sistema financeiro brasileiro? É, vamos ter, obviamente, mais quebra de instituições financeiras, mas eu prefiro pensar no que está acontecendo. Febraban preocupada, os grandes bancos preocupados, as áreas de risco e compliance das grandes instituições financeiras e de médias instituições financeiras se preparando, se renovando, porque eles sabem que com essa questão de imputação de terrorismo para o PCC e para o CV, as coisas vão piorar e podem piorar bem para eles. Com encerramento de atividade, proibir de fazer operação de câmbio internacional. Então, ninguém quer sair desse mercado com um nome sujo. Uhum. Então, está tendo muita melhora e eu tenho que pensar que isso vai ser positivo para toda a sociedade. Então, eu prefiro pensar nessa linha. Tá certo. Olha, eu quero agradecer ao doutor Marcelo Alcides Carvalho Gomes por essa aula aí que nos deu. Muito obrigada pela entrevista. O senhor deixou aberto o espaço para o senhor se despedir. Eu agradeço, Adriano, agradeço a todo mundo que nos acompanhou e vamos torcer para a gente parar de ouvir um pouquinho dessas notícias de fraudes, crime organizado. A gente tem um caminho muito bom pela frente, é só a gente se dedicar como sociedade, acreditar nos profissionais que atuam na área para melhorar controles e fazer a gestão correta de riscos e temos um futuro brilhante aí pela frente. E pensar positivo, né, doutor Marcelo? Com certeza. Muito obrigada, uma boa noite, um bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana.